Passo a palavra, então, nesse instante, para Fábio Medina Osório, do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Cumprimentar Silvio Vince, Telebrasil, e na sua pessoa cumprimentar os demais integrantes da mesa, ressaltando o brilhantismo das palestras do Evandro e do Bruno que me antecederam. Agradecer especialmente o convite que me foi formulado na pessoa do César Rômulo, estender os cumprimentos ao Luiz Alberto Garcia Febratel e ao valente Telebrasil. Dizer que é uma honra estar aqui com esta seleta plateia, um público que tem uma qualidade intelectual extremamente avantajada, e dialogar com vocês, para mim, certamente engrandece meu currículo de modo muito especial. Eu vou tecer algumas considerações na linha do que os expositores anteriores falaram, tentando agregar também alguma contribuição com o desafio de enfrentar o brilhantismo dos que me antecederam. Mas buscando, de certa maneira, uma visão crítica, porque, ao contrário, talvez, dos demais, não tanto pelos meus cabelos brancos, mas porque eu tenho uma experiência bastante intensa no setor público. Eu tenho convicção de que muito maior do que a deles. Eu estive 15 anos no Ministério Público, praticamente, um tempo ainda maior no setor público, antes assessorando o desembargador de Tribunal de Justiça, praticamente a minha vida toda no setor público, e agora recentemente me exonerei, pedi exoneração por uma proposta da iniciativa privada, migrei para a advocacia privada. E, portanto, tenho muito maior experiência do que eles no setor público e acho que posso dar uma contribuição sobre a minha visão também sobre qualidade de atendimento pelo Estado, que acho importante. Para o Brasil hoje, é importante que se fale sobre qualidade de atendimento das empresas privadas, certamente. Me parece que a maior sanção que elas recebem no mercado é a sanção econômica de parte dos consumidores. Independentemente de qualquer espécie de fiscalização, os consumidores certamente sentem na pele, diretamente, o mau atendimento das empresas. E a linguagem que se fala é muito direta, porque os consumidores retribuem o mau atendimento do ponto de vista do não retorno às empresas. Mas, evidentemente, que o Código de Defesa do Consumidor, e nós no Ministério Público sempre lutamos muito para a implementação desse Código de Defesa do Consumidor, e foi um avanço notável para a sociedade brasileira, sem dúvida alguma. Mas a experiência agrega também a necessidade de algumas reflexões em relação a essa normativa, como tantas outras normativas hoje no setor regulatório no Brasil. E eu quero compartilhar inicialmente essas reflexões com vocês aqui, com os colegas de mesa, para nós trocarmos algumas ideias e amadurecermos alguns pontos de vista. Em primeiro lugar, desde logo, essa introdução que eu faço aqui. Seria importante hoje um Código de Defesa do Consumidor contra os abusos do Estado em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro é usuário de serviços públicos importantíssimos, e nós estamos falando também aqui em relação às prestadoras desses serviços, que são as empresas prestadoras dos serviços de telecomunicações, que o Estado já foi prestador desses serviços. E são serviços de natureza pública, serviços de utilidade pública. E, de certo modo, poderíamos dizer que há muitos serviços análogos aí que o Estado presta, e seria muito importante que houvesse serviços como o PROCON, de natureza análoga, que monitorassem, e fica aqui uma sugestão, o grau de satisfação do consumidor em relação a esses serviços prestados pelo Estado. O consumidor está muito insatisfeito, está muito frustrado e muito triste
muito triste em relação, talvez até mesmo em relação ao PROCON, em relação aos PROCONs, ou em relação a outras entidades de defesa do consumidor, que muitas vezes não são eficientes, ou em relação à metodologia que essas entidades utilizem. Quem controla o controlador? Em relação ao Ministério Público, em relação à Polícia Federal, em relação às polícias civis, em relação a outros prestadores de serviços públicos. Quem controla o controlador hoje? Não é? Então, eu acho que nós temos que verificar um modelo de controle do Estado brasileiro como um todo. Acho importante refletir sobre os padrões regulatórios no Brasil, especialmente porque nós temos observado que nós estamos caminhando na contramão hoje do que é aquele modelo de autoridades administrativas independentes, que é o modelo europeu, que é o modelo norte-americano. Quer dizer, houve um esmagamento muito grande das agências reguladoras, das autoridades administrativas independentes, e isso, de alguma forma, prejudica muito a independência dessas autoridades. E eu me preocupo, então, nessa linha de reflexões, quando eu vejo aqui expostos os nomes das empresas com indicadores de qualidade de atendimento ao consumidor. E quando não se sabe que metodologia foi usada, como é que está sendo essa metodologia, e se isso não pode servir para instrumentalização, eventualmente, do próprio Estado, numa guerra, numa disputa de mercado. Quer dizer, como é que o Estado se infiltra nessa disputa de mercado? Como é que o Estado pode vir a ser instrumentalizado indevidamente, por exemplo, nessa disputa de mercado, com o uso de números, de estatísticas, de metodologia, que nós não sabemos exatamente, quando não são sequer autoridades administrativas independentes, devidamente amadurecidas, como tem numa cultura continental europeia, uma cultura norte-americana, que tem quantos anos lá as agências reguladoras? Quando vem aqui uma autoridade administrativa, expõe lá, olha aqui, ó, no ranking dos melhores de atendimento ao consumidor está a empresa X, a pior está a fulana, no intermédio está a Beltrana. Como é que fica a exposição dos nomes dessas empresas, meu Deus? Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo com esse padrão regulatório no Brasil de hoje. Nesse Brasil tupiniquim que nós vivemos, em que o Estado muitas vezes é capturado. Eu fico extremamente preocupado com esse padrão regulatório. Porque nós não temos ainda o padrão de autoridades administrativas independentes que tem nos Estados Unidos. Nós não temos esse amadurecimento. Então isso pode gerar danos morais, quando entra com danos morais e patrimoniais muito grandes. Eu fico preocupado com ações, inclusive, hoje, de instrumentalização de instituições que são fiscalizadoras e que são independentes, e que têm independência institucional e que, de algum modo, têm sido instrumentalizadas indevidamente na atuação por ingenuidade e falta de preparo técnico para poder entender determinadas questões extremamente sofisticadas, complexas, técnicas, e que acabam entrando, digamos assim, em discussões para as quais elas não são preparadas. Então, quanto mais o Estado, que está ligado ao Poder Executivo, que nós estamos vendo o Poder Executivo assambarcando todas as outras entidades reguladoras, de uma certa maneira. Então, muita cautela ao manipular nomes de empresas com dados que são formatados debaixo de metodologias que podem ser de duvidosa formatação. Essa é uma primeira observação que eu faço. E sem prejuízo dessa constatação preliminar. Sempre as empresas sofrem sanções do ponto de vista econômico nas relações que mantêm com seus consumidores, ao passo que o Estado, na má prestação de seus serviços, ele não sofre sanção alguma na relação com os cidadãos, na medida em que os cidadãos é que são punidos pela má prestação de serviço e o Estado não sofre sanção alguma na medida em que não houver um órgão controlador sobre o Estado. Agora, debruçando-me sobre esse decreto 6.523, de 31 de julho de 2008,
que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor, para fixar normas gerais sobre o serviço de atendimento ao consumidor, no caso do SAC, chamou atenção alguns aspectos muito curiosos também, e que eu gostaria de compartilhar também a título de contribuição para uma visão crítica sobre esse tema. Esse decreto, ele tem que ser visualizado, primeiro, dentro daquilo que nós devemos visualizar como a cultura do direito do consumidor, que é a cultura embrionária do direito do consumidor que nós devemos compreender, quer dizer, nos idos dos anos 90, o direito do consumidor, ele aparece com a perspectiva do mundo ideal. Direito do consumidor do mundo ideal. Muito bem. O direito do consumidor, no plano principiológico, ou na teoria constitucional, ou inserido na teoria constitucional, ele, embora resguardando, na perspectiva finalística, teleológica, a ideia da proteção do vulnerável, ou da preponderância da proteção do vulnerável, quando ele é jogado na teoria constitucional, e o Bruno posicionou corretamente, o direito do consumidor ele protege o direito fundamental do consumidor. Mas quando ele é jogado na teoria constitucional, ele vai para o plano dos direitos fundamentais. E ali, os direitos fundamentais todos transitam em pé de igualdade. Isso é o que há hoje de mais atual na teoria constitucional. Todos sabemos. Todos nós que estudamos sabemos disso. Não há um direito fundamental que, a priori, esmague outro direito fundamental. Quando vai para a Constituição, um direito fundamental, ele convive com outro direito fundamental. Tem direito à vida, tem direito à propriedade privada, tem direito à dignidade humana, tem direito à honra, tem os direitos da infância e da juventude, tem os direitos fundamentais relacionados à ordem econômica. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode haver direitos fundamentais relacionados a consumidores se nós eliminarmos a ordem econômica? Como é que o consumidor vai sobreviver, vai existir, vai subsistir, se as empresas falirem, se as empresas não forem prósperas, se não houver uma ordem econômica pujante? Um depende do outro. Os direitos dos consumidores, na perspectiva teleológica, finalística, depende de uma ordem econômica pujante, de uma ordem capitalista próspera. Do contrário, os consumidores não terão as novas tecnologias a que querem ter acesso. Essa é uma primeira premissa. Apenas uma premissa hermenêutica, para mostrar que não é bem assim, respeitando opiniões em contrário, evidentemente. Só para mostrar que no direito não é bem assim.
Mas com relação a esse decreto, eu quero dizer o seguinte: o meu orientador na Universidade Complutense de Madrid, no meu doutorado, escreveu um clássico trabalho para fazer um contraponto contra essa deterioração crescente da lei no mundo contemporâneo, esse apego ao principialismo, que chamava O Lugar da Lei nas Democracias Contemporâneas, Eduardo Garcia de Enterria. E nós ouvimos aqui na mesa a importância da lei para a proteção dos consumidores. A importância da lei cada vez maior para a proteção da pessoa humana. Não é do consumidor, consumidor somos todos nós. É para a pessoa humana, é para o ser humano. E também na pessoa jurídica. Não pode haver punição sem lei. Esse decreto, ele é absolutamente arbitrário. Ele afronta a Constituição Federal e jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal de modo remansoso. Porque ele, ao pretender regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, ele simplesmente inova e diz que constitui infração qualquer conduta contrária aos comportamentos descritos nesse decreto. A sistemática do CDC é outra. Ele tipifica infrações penais e tipifica infrações administrativas. Essa é uma regra que está estruturada no direito administrativo sancionador brasileiro. E o que mais impressiona é que esta cultura do direito administrativo sancionador brasileiro já está se estruturando com respeito aos princípios da legalidade e da tipicidade em tribunais administrativos, nos quais temos atuado com bastante frequência e temos observado de modo reiterado, como é o caso do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas tem sido aquilo que também Eduardo Garcia de Enterria disse nos anos 50, um trabalho pioneiro, porque na Europa as coisas começaram bem antes do que aqui, a luta contra as imunidades do poder. Uma luta contra o arbítrio. Uma luta contra a prepotência. Uma luta contra a arrogância do Estado. Isso aqui é uma postura prepotente. É instituir infração administrativa por decreto. Instituir a infração administrativa e fazer remissão às sanções do CDC. Não precisa disso o Poder Executivo. Não é solução adequada, não é razoável, não é jurídica. É intimidar o setor, um setor que tem participação de 6% no PIB. Um setor que não precisa ficar de joelhos para o Poder Executivo. Mas isso não é apenas contra esse setor, isso em vários nichos que têm colocado barreiras. Essa luta já se deu na Europa. Cultura continental europeia, que tem tradição de direitos humanos e direitos fundamentais, nos Estados Unidos com civil rights, e no Brasil, de forma mais recente, tem ocorrido e tem se construído uma jurisprudência que, na área tributária, tem aparecido. Para ler alguns julgados aos senhores e não parecer que isso é uma teoria que nós formatamos lá, pioneiramente aqui no país,
no final da década de 90 ainda, com o livro Direito Administrativo Sancionador, e de lá para cá, temos introduzido nos tribunais superiores, ministra Denise Arruda, do STJ, a aplicação de sanções administrativas decorrentes do exercício do poder de polícia somente se torna legítima quando o ato praticado pelo administrador estiver previamente definido pela lei como infração administrativa. Só alguns poucos julgados. Ministro Francisco Peçanha Martins, julgado em 18 de agosto de 2005. Esse foi de 10 de agosto de 2009. Não havendo nas normas incumbente previsão legal para aplicação de sanção ao contribuinte, deve ser anulado o auto de infração, haja visto que o princípio da legalidade vincula a administração pública, pelo que não lhe é lícito exigir do contribuinte aquilo que a lei não prevê. Isso na área tributária, como tem jurisprudência pacífica e remansosa na área do Sistema Financeiro Nacional, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, como tem na área do meio ambiente, como tem na área do CAD, Direito da Concorrência. Eu quero dizer aos senhores, como nós já também fizemos isso num recente seminário que organizamos pelo Instituto, em parceria com a Febratel, que foi de uma iniciativa em conjunto e que teve resultados que eu acredito que foram profícuos, porque conseguimos que recuasse o regulamento sancionador que viria à tona pela Anatel, porque tinha um caráter altamente abusivo e arbitrário, pela reunião dos juristas que ali estiveram e falaram abertamente a respeito dos princípios, regras e valores inerentes ao direito administrativo sancionador, que esse decreto, e estou me debruçando sobre ele, é um decreto que apresenta vícios graves, que maculam regras e princípios de direito administrativo sancionador que se encontram na Constituição Federal e na Lei Federal do Processo Administrativo Sancionador. Perdoem-me aqui os colegas de mesa pelas divergências apresentadas, mas também certamente teremos muitas outras tantas convergências, mas com certeza as divergências é que enriquecem os debates e a visão crítica e plural que se apresenta para o grande público, cuja intelectualidade é que abrilhanta esse seminário. Muito obrigado pela atenção.